Escondido na zona rural suíça, um homem idoso senta-se a uma mesa de pedra que ele mesmo esculpiu, rodeado por torres que construiu com as próprias mãos. Seus cabelos são brancos, seu rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos ardem com intensidade. Ele passou a vida explorando territórios que a maioria das pessoas desconhecia. Agora, em seus últimos anos, escreve sobre coisas que aterrorizariam mentes comuns. A escuridão que habita o interior de todos nós. Os demônios que nos recusamos a ver, a sombra que projetamos, mas jamais reconhecemos. Este é Carl Jung, e a história dele não é o que você pensa. A maioria das pessoas conhece Jung como rival de Freud, o psicólogo que falava sobre arquétipos e o inconsciente coletivo. Mas essa é a versão higienizada, a face respeitável. Apresentada às universidades e aos livros didáticos, o verdadeiro Jung, aquele que emergiu de décadas confrontando forças que a maioria das pessoas passa a vida evitando, era algo completamente diferente. Ele era um homem que encarava o abismo da natureza humana sem desviar o olhar. Era alguém que compreendia que genialidade e loucura compartilham o mesmo endereço, separadas apenas por uma porta que se abre para os dois lados. Hoje, traçaremos a trajetória completa de Jung. Não apenas suas teorias ou sua ruptura com Freud, mas as experiências reais que moldaram sua compreensão da mente humana. Acompanharemos sua jornada desde uma infância solitária, assombrada por visões, até uma crise de meia-idade que quase o destruiu. Do confronto com seus aspectos mais sombrios à sua ascensão como um dos pensadores mais influentes do século XX. Esta é a história do preço que se paga por conhecer a si mesmo completamente. Esta é a história de um homem que ousou encarar seus demônios de frente. O menino que viu coisas. 1875. Uma casa paroquial de pedra, na vila suíça de Kesswil, com vista para o lago de Constança. Uma criança nasce em um lar marcado por tensão e silêncio. Seu pai, Paul Jung, é um pastor protestante que cumpre seus deveres mecanicamente, realizando gestos nos quais já não acredita. Sua mãe, Emily, sofre do que a família chama de distúrbios nervosos. Episódios em que sua personalidade parece se dividir, em que ela se torna alguém completamente diferente. Carl Gustav Jung entra em um mundo já fragmentado. Desde as suas primeiras lembranças, o menino pressentia que algo estava errado. O casamento dos pais era frio e distante. O pai refugiava-se nos livros e na rotina. A mãe desaparecia no quarto por dias, alegando estar doente, e reaparecia como uma pessoa completamente diferente. A criança aprendeu a reconhecer com qual mãe estava lidando. A carinhosa e afetuosa ou a fria e assustadora, que parecia olhá-lo sem o reconhecer. Essa instabilidade moldou tudo. O jovem Carl tornou-se hipervigilante, constantemente lendo o clima emocional dos ambientes, tentando prever quando as coisas mudariam. Ele aprendeu a se refugiar em sua própria mente, criando mundos interiores mais estáveis do que o exterior. Ele se tornou, em suas próprias palavras, duas pessoas: o garotinho que existia no mundo cotidiano e algo mais antigo. Uma presença que ele mais tarde chamou de sua personalidade número 2. A cisão não era patológica. Era adaptação. A criança criou um refúgio dentro de si, uma parte que permanecia intocada pelo caos exterior. Esse companheiro interior parecia ancestral, sábio, conectado a algo além dos limites da infância. Quando as pressões da vida adulta se tornavam insuportáveis, quando a escola parecia sufocante ou as tensões familiares o sobrecarregavam, Carl se refugiava nesse segundo eu e sentia o fardo se dissipar. Mas o verdadeiro problema começou com as visões. Ele tinha 3 ou 4 anos quando teve o primeiro sonho, aquele que o assombraria pelo resto da vida. Em um sonho,
ele desceu degraus de pedra até uma câmara subterrânea. No fundo, havia um trono enorme. E sobre o trono, algo que não deveria existir. Um pilar carnudo, gigantesco, de 4 a 5 metros de altura, com um único olho no topo, fixo sem piscar. A coisa não se movia. Não falava. Mas o menino sabia com absoluta certeza que estava viva, observando, esperando. Então, ele ouviu a voz de sua mãe vinda de cima. Sim, olhe para ele. Esse é o devorador de homens. A visão o libertou. Ele se viu de volta à luz do dia, caminhando ao lado de sua mãe como se nada tivesse acontecido. Mas a imagem ficou gravada em sua mente com uma clareza que jamais se apagou. Durante anos, ele não conseguia ouvir ninguém mencionar Senhor Jesus, sem pensar naquela coisa no trono subterrâneo. A religião passou a ser associada não ao conforto, mas ao terror. As forças que existem sob a superfície das conversas respeitáveis sobre Deus e a salvação. Seu pai pregava todos os domingos sobre uma divindade amorosa. Mas o menino sabia a verdade. Ele tinha visto o que vivia por baixo da superfície. Ele tinha conhecido o Deus que os sermões de seu pai jamais mencionavam. A escola não lhe trazia alívio. Carl a detestava. As outras crianças pareciam satisfeitas com a memorização e a obediência, mas ele percebia a farsa. Os professores apresentavam as informações como se fossem importantes. Como se aritmética e gramática latina fossem realmente relevantes. Quando as verdadeiras questões, aquelas sobre o significado da vida, o que acontece após a morte, por que estamos aqui, ficavam completamente sem resposta. Ele começou a ter desmaios sempre que tinha que ir à escola. Não eram fingimentos. Ele perdia a consciência, caía no chão, sem conseguir se controlar. Médicos foram consultados. Nenhuma causa física foi encontrada. Os desmaios continuaram. Durante 6 meses, ele ficou em casa, lendo os livros do pai, explorando a mata ao redor da casa, vivendo em seu mundo interior. Então, um dia, ele ouviu o pai conversando com um visitante, expressando preocupação com o futuro de Carl. O que será dele se ele não puder nem ir à escola? A preocupação era genuína, o medo real. E naquele momento, algo fez sentido na mente do menino. Ele compreendeu, com uma clareza chocante, que os desmaios eram criação sua. Não planejados conscientemente, mas produzidos por alguma parte de si que queria tanto evitar a escola a ponto de inventar um problema de saúde. A constatação foi perturbadora. Ele possuía o poder de enganar médicos, professores e até a si mesmo, mas esse poder estava sendo usado para escapar e não para se dominar. Naquele instante, ele decidiu parar. Foi até o escritório do pai, abriu um livro de latim e se obrigou a estudar. Ao se debruçar sobre o livro, a sensação de desmaio o invadiu, a escuridão familiar turvando sua visão. Mas desta vez, ele perseverou. Agarrou-se à escrivaninha, recusando-se a cair. O feitiço passou. Ele havia vencido. O incidente lhe ensinou algo crucial. O inconsciente possui sua própria inteligência, sua própria capacidade de produzir efeitos físicos reais, na busca de objetivos psicológicos. Uma parte dele havia orquestrado aqueles desmaios sem que ele tivesse consciência disso, usando seu corpo como instrumento. Se isso fosse verdade, o que mais poderia estar acontecendo abaixo da consciência? Que outras forças poderiam estar operando dentro dele, seguindo seus próprios objetivos? A pedra e a sombra. Conforme Carl avançava pela adolescência, a divisão dentro dele se aprofundava. Havia o Carl exterior, aquele que frequentava a Shin Academia, mantinha boas notas e tentava se encaixar com os outros alunos. E havia o Carl interior, a personalidade número 2, que se sentia conectado a algo vasto e ancestral, algo que existia muito antes desta vida em particular. Ele começou a passar horas sozinho no jardim, sentado em uma pedra específica. A pedra tornou-se sagrada para ele,
um ponto de conexão entre seus dois eus. Ele se sentava e pensava: estou sentado nessa pedra, mas a pedra também poderia dizer eu, e pensar: estou deitado aqui nesta encosta, e ele está sentado em mim. Surge a questão: sou eu quem está sentado na pedra, ou sou eu a pedra sobre a qual ele está sentado? A questão não era uma confusão infantil. Era o reconhecimento de que a identidade é mais fluida do que supomos. Que a consciência pode ser uma propriedade não apenas dos humanos, mas da própria realidade, manifestando-se de diferentes formas. As fronteiras entre o eu e o mundo, entre sujeito e objeto, não eram tão rígidas quanto os adultos fingiam. Ele começou a perceber outra coisa. Tinha uma sombra. Não a sombra visível projetada pela luz, mas uma sombra psicológica. Quando agia de certas maneiras, dizia certas coisas, apresentava certas faces ao mundo, algo mais era reprimido, rejeitado, escondido. As partes de si que não se encaixavam no papel de bom filho ou aluno promissor não desapareciam. Elas se acumulavam na escuridão, criando pressão. Às vezes, a sombra irrompia. Ele tinha acessos de fúria que pareciam surgir do nada, pensamentos cruéis e repentinos sobre pessoas de quem supostamente gostava, fantasias de destruição e caos. Essas erupções o perturbavam profundamente. De onde vinham? Como ele podia ser, ao mesmo tempo, a pessoa consciente e moral que tentava ser e a fonte desses impulsos sombrios? Seu pai não ajudava em nada. O pastor Jung pregava certezas, mas Carl via a dúvida por trás de seus olhos. Seu pai havia perdido a fé, mas continuava a realizar os rituais, preso à profissão e às expectativas sociais. Os sermões eram vazios, palavras sem convicção, e o filho percebia a farsa em cada um deles. Certo dia, Carl vivenciou o que mais tarde chamou de seu primeiro grande segredo. Ele caminhava para casa admirando a bela catedral gótica que dominava a praça da cidade, com a luz do sol brilhando em seu telhado. De repente, sentiu algo emergir de seu inconsciente. Um pensamento terrível tentando se manifestar. Ele o reprimiu, aterrorizado com o que poderia ser. Por dias, lutou contra ele, sentindo-te o pensamento pressionando para cima, exigindo reconhecimento. Finalmente, ele se rendeu. O pensamento surgiu. Ele viu Deus sentado em seu trono acima da catedral. E então, Deus defecou, e um pedaço gigante de excremento caiu do céu e estilhaçou o teto da catedral, destruindo o edifício. A imagem era blasfema, horrível, mas com ela veio uma sensação de enorme alívio, quase êxtase. Carl entendeu. Deus lhe dera esse pensamento, o forçara a reconhecer que os edifícios religiosos, as cerimônias e todos os aparatos respeitáveis da adoração eram, de certa forma, uma merda. O que importava era a experiência direta, o encontro pessoal, não as formas mortas que seu pai mantinha mecanicamente. Essa foi sua primeira lição sobre o que ele mais tarde chamaria de sombra. As partes de nós mesmos e de nossa cultura que nos recusamos a reconhecer não desaparecem. Elas acumulam poder na escuridão. E quando finalmente irrompem, fazem isso com violência, destruindo as estruturas que construímos para mantê-las contidas. Faculdade de Medicina e o Mundo Espiritual. Aos 18 anos, Carl matriculou-se na Universidade de Basileia para estudar medicina. Sua família era pobre. Seu pai havia falecido no ano anterior, exausto por uma vida dedicada a cumprir deveres nos quais não acreditava. Carl sobrevivia com uma pequena herança e bolsas de estudo, vivendo frugalmente, sem poder participar da vida social dos estudantes mais ricos. Ele se dedicou aos estudos com intensidade obsessiva. Anatomia, fisiologia, patologia. O corpo humano revelado como uma máquina, explicável pela química e pela física.
Seus professores apresentavam a consciência como um epifenômeno da atividade cerebral. Algo que, eventualmente, seria reduzido a neurônios e sinapses, totalmente explicável por causas materiais. Mas Carl sabia que não era bem assim. Suas próprias experiências, as visões, a divisão entre suas duas personalidades, a sensação de algo vasto se movendo sob a superfície da consciência comum, nada disso se encaixava no modelo materialista. O universo descrito por seus professores era pequeno demais, limitado demais, morto demais. Então ocorreram os acontecimentos que o convenceram de que seus professores estavam errados. Sua família começou a vivenciar fenômenos estranhos. Objetos se moviam sem explicação. Facas explodiam nas gavetas. As lâminas se estilhaçavam em pedaços sem causa aparente. Batidas fortes vinham de dentro das paredes. Sua mãe e irmãs estavam aterrorizadas. Carl, com formação em método científico, tentou encontrar explicações racionais. Não havia nenhuma. A atividade girava em torno de sua prima de 15 anos, uma garota que recentemente começara a ter experiências estranhas. Entrar em estado de transe, falar com vozes que não eram suas, afirmar ver espíritos e se comunicar com os mortos. Carl compareceu a várias sessões espíritas, observando atentamente para detectar fraudes. O que ele observou desafiava explicações fáceis. A garota entrava em transe e sua personalidade mudava completamente. Ela falava com vozes diferentes, demonstrava um conhecimento que não deveria possuir e fazia previsões que às vezes se concretizavam. A parte mais perturbadora. Ela afirmava estar canalizando o avô falecido de Carl e outros parentes mortos. Carl tomava notas detalhadas, tratando as sessões espíritas como experimentos científicos. Ele não podia provar que os espíritos eram reais, mas também não podia provar que não eram. O que ele podia observar era que a personalidade humana era muito mais fluida, muito menos unificada do que a faculdade de medicina sugeria. Essa garota podia se transformar em outras pessoas, acessar informações por canais desconhecidos, produzir efeitos físicos que não deveriam ser possíveis. Os fenômenos continuaram por 2 anos. Então, abruptamente, cessaram. O primo voltou ao normal. Carl ficou com cadernos cheios de observações e mais perguntas do que respostas. Mas uma conclusão parecia inevitável. A consciência não era produzida apenas por cérebros individuais. Havia algo mais. Algum nível da mente que existia além do pessoal, ao qual várias pessoas podiam acessar sob certas condições. Ele escreveu sua dissertação de medicina sobre essas experiências, disfarçando a ligação familiar e apresentando-a como pesquisa objetiva sobre fenômenos ocultos. Seus professores estavam céticos, mas não encontraram falhas em sua metodologia. A tese foi aprovada. Mas Carl sabia que havia vislumbrado algo que eles se recusavam a reconhecer. A psique se estende muito além do que a ciência materialista pode medir ou explicar. Os anos de Burghölzli. Após a formatura, Jung aceitou um cargo no hospital psiquiátrico Burghölzli, em Zurique, a principal instituição mental da Suíça. A escolha surpreendeu a todos. A psiquiatria em 1900 não era uma área prestigiosa. Era o lugar onde as carreiras médicas iam para o fim, onde os médicos armazenavam pacientes sem qualquer expectativa de cura ou compreensão. Mas Jung viu uma oportunidade. O Burghölzli abrigava pessoas que vivenciavam os estados de consciência mais extremos: esquizofrenia, mania, depressão, dissociação. Se você quisesse entender a mente humana em seus limites, este era o laboratório. Seu diretor, Eugen Bleuler, era diferente da maioria dos psiquiatras. Em vez de ver os pacientes como máquinas defeituosas que exigiam contenção e sedação, Bleuler realmente os ouvia, tentando entender a lógica de seus delírios.
o significado por trás de seus sintomas. Ele deu a Jung liberdade para experimentar. Jung desenvolveu uma técnica que chamou de teste de associação de palavras. Ele dizia uma palavra ao paciente e media o tempo de resposta até que este respondesse com a primeira palavra associada que lhe viesse à mente. A maioria das respostas era rápida e previsível. Mas certas palavras desencadeavam hesitação, reação emocional ou bloqueio completo das respostas. Isso indicava complexos, conjuntos de pensamentos e memórias carregados de emoção que haviam sido reprimidos da consciência, mas continuavam a influenciar o comportamento. O teste comprovou o que Jung suspeitava. Todos carregam material inconsciente que molda sua experiência consciente. A diferença entre normal e insano não era absoluta. Era uma questão de grau, de quão bem alguém conseguia manter seus complexos sob controle, de manter a ilusão de um eu unificado. Ele também começou a perceber padrões. Certos símbolos apareciam repetidamente nos delírios de diferentes pacientes. O sol, a mãe, a jornada do herói, a morte e o renascimento. Pacientes sem nenhum conhecimento de mitologia produziam espontaneamente imagens idênticas às encontradas em textos religiosos antigos. Como isso era possível, a menos que algo mais profundo do que a experiência pessoal estivesse em ação? Um caso o assombrava. Um paciente esquizofrênico, paranoico, hospitalizado há anos, afirmava ver o falo do sol se movendo para frente e para trás, criando o vento. Jung descartou a ideia como um delírio sem sentido. Anos depois, ao ler um texto acadêmico obscuro sobre liturgia mitraica, Jung descobriu uma imagem quase idêntica. Um antigo ritual que descrevia o falo do sol como a fonte do vento. O paciente não poderia conhecer esse texto. No entanto, de alguma forma, das profundezas da psicose, ele havia produzido a mesma imagem simbólica que os antigos místicos usavam há milhares de anos. Jung considerava isso uma prova de algo revolucionário, um nível da mente mais profundo do que a experiência pessoal, um reservatório de imagens e símbolos comuns a toda a humanidade. Algo que ele mais tarde chamaria de inconsciente coletivo. Mas o trabalho cobrou seu preço. Jung passava todos os dias imerso na loucura, ouvindo delírios, tentando dar sentido ao caos. Ele começou a perceber que a fronteira entre ele e seus pacientes era mais tênue do que queria admitir. Os complexos que ele identificava neles também existiam nele. As forças que os dominavam eram forças que ele também sentia, pressionando as barreiras de sua consciência. Ele começou a sentir ansiedade, insônia e sonhos estranhos, nos quais descia a câmaras subterrâneas e encontrava figuras que pareciam ser mais do que meros produtos de sua psique pessoal. Ele estava se aproximando de um limiar, pressentindo algo vasto do outro lado. Então, chegou a carta que mudaria sua vida. Um convite de Sigmund Freud. Encontrando o mestre 27 de fevereiro de 1907. Viena. Jung entrou no apartamento de Freud, tomado por uma mistura de excitação e apreensão. Ele tinha 31 anos e já havia conquistado reconhecimento com suas pesquisas sobre a associação de palavras. Freud, por sua vez, tinha 50 anos. Era o fundador controverso da psicanálise, desprezado pela comunidade médica e lutando para obter aceitação para suas teorias radicais sobre o inconsciente e o papel central da sexualidade na psicologia humana. Os dois homens sentaram-se para conversar à 1 da tarde. Quando finalmente pararam, eram 2 da manhã. 13 horas. Uma conversa que fluiu sem interrupção. Duas mentes brilhantes reconhecendo que haviam encontrado algo raro. Um igual intelectual. Freud havia sido isolado, atacado por todos os lados por suas teorias sobre sexualidade infantil, o complexo de Édipo e a interpretação dos sonhos. Em Jung,
Ele viu um aliado em potencial, um jovem e talentoso psiquiatra de uma instituição respeitada, que poderia ajudar a legitimar a psicanálise. Mais do que isso, ele viu um sucessor, alguém para levar o movimento adiante depois que ele se fosse. Jung, por sua vez, ficou entusiasmado. Ali estava alguém que compreendia que o inconsciente era real, poderoso, o verdadeiro motor do comportamento humano sob a fina camada da consciência. Ali estava alguém que levava os sonhos a sério, que via os sintomas não como defeitos sem sentido, mas como comunicações de partes da psique que não podiam se expressar diretamente. Eles iniciaram uma intensa correspondência, às vezes escrevendo várias cartas por dia. Freud compartilhou suas teorias, seus sonhos, suas esperanças para o movimento. Jung relatou suas descobertas de pesquisa, suas observações clínicas, sua crescente coleção de evidências de que o inconsciente se estendia além da experiência pessoal, adentrando algo mais profundo e universal. Durante 6 anos, foram colegas, amigos e parceiros intelectuais. Freud chamava Jung de seu príncipe herdeiro, seu escolhido. Jung sentia que finalmente havia encontrado a figura paterna que seu pai biológico jamais poderia ser. Alguém que o compreendia, acreditava nele e enxergava seu potencial. Mas, por baixo da superfície, a tensão estava aumentando. A crescente divisão. O problema era fundamental. Eles discordavam sobre a questão mais básica, que é o que motiva o comportamento humano. A teoria de Freud era elegante e reducionista. Tudo, segundo ele, podia ser rastreado até a sexualidade. Os sonhos eram a realização de desejos, geralmente sexuais. As neuroses resultavam de desejos sexuais reprimidos. A religião era a sexualidade sublimada. A arte era a sexualidade sublimada. A própria cultura era o resultado da canalização de nossos instintos animais em formas socialmente aceitáveis. Inicialmente, Jung tentou aceitar isso. Freud era o mestre, o fundador da área. Talvez seu colega mais jovem simplesmente ainda não entendesse. Mas quanto mais Jung observava sua própria psique e a de seus pacientes, menos a teoria de Freud se encaixava. Sim, a sexualidade era importante. Mas não era tudo. Jung via as pessoas movidas por anseios espirituais que nada tinham a ver com sexo. Pela busca de significado. Pela necessidade de se conectar com algo transcendente. Ele via símbolos nos sonhos que apontavam não para traumas de infância, mas para o desenvolvimento potencial. Ele via a psique não como um amontoado de impulsos reprimidos, mas como um organismo vivo e em crescimento, com sua própria inteligência e trajetória. A crise surgiu devido a várias questões, mas uma em particular cristalizou o conflito. Jung publicou um artigo analisando as fantasias de uma paciente psicótica. Uma mulher que tinha visões elaboradas de simbolismo cósmico. Jung interpretou essas fantasias não como sexualidade disfarçada, mas como expressões de algo que ele chamou de inconsciente coletivo. Uma camada mais profunda da mente que contém padrões e arquétipos universais. Freud ficou furioso. Isso era misticismo, disse ele, não ciência. Jung estava abandonando as conquistas da psicanálise, regredindo ao pensamento confuso que caracterizava ser a religião e a filosofia. Se a psicanálise pretendia ser científica, precisava manter sua principal ideia, a primazia da sexualidade como pulsão fundamental. Jung recusou-se a recuar. Sua experiência clínica, sua pesquisa e sua própria autoobservação apontavam para algo mais amplo do que a teoria de Freud permitia. A psique continha profundezas que a sexualidade sozinha não conseguia explicar. Suas cartas tornaram-se mais frias, mais formais. As reuniões ficaram tensas. Outros membros do movimento psicanalítico começaram a tomar partido. Ficou claro que um deles teria que sair. A pausa. A ruptura final ocorreu em 1913.
embora a relação já estivesse se deteriorando há meses. Jung renunciou oficialmente à Associação Psicanalítica Internacional, rompendo todos os laços com o movimento que ajudara-o a construir. Para Freud, isso foi uma traição. Ele havia escolhido Jung como seu sucessor, o defendera das críticas e investira anos em sua parceria. A partida de Jung significou não apenas a perda de um colega, mas a fragmentação do próprio movimento psicanalítico. Para Jung, a ruptura representou libertação e terror em igual medida. Ele havia conquistado sua independência, a liberdade de desenvolver suas próprias ideias, sem ter que se conformar às restrições teóricas de Freud. Mas também havia perdido sua âncora, a estrutura que dava sentido e significado ao seu trabalho. Mais do que isso, havia perdido a figura paterna que buscara desde a infância, o mentor que acreditava nele. O impacto psicológico foi imediato e catastrófico. Jung se viu à deriva, sem rumo. Seus sonhos se tornaram mais sombrios e perturbadores. Ele começou a ter visões durante o dia, imagens que surgiam do nada, exigindo sua atenção. Seus pacientes pressentiam que algo estava errado. Sua esposa, Emma, observava com crescente preocupação o marido se isolar, passando horas olhando para o nada, preso em mundos interiores inacessíveis a ela. Seus filhos o achavam assustador, uma presença que preenchia a casa de tensão. Jung sentia-se aproximando de uma fronteira além da qual existiam apenas a transformação ou a destruição. As forças que ele havia estudado em seus pacientes, as pressões do inconsciente que podiam sobrepujar a consciência, agora pressionavam sua própria mente. Os complexos que ele havia mapeado clinicamente estavam se ativando nele, exigindo confronto. Ele estava numa encruzilhada. Podia recuar, procurar algum tipo de ajuda profissional, tentar restaurar o equilíbrio por meios convencionais. Ou podia fazer o que cada instinto lhe dizia ser necessário, mas potencialmente fatal. Podia render-se à queda, abandonar as estruturas que o mantinham unido e mergulhar no abismo para ver o que lá havia no fundo. Ele escolheu o abismo. Caindo no inconsciente em outubro de 1913. Jung tinha 38 anos, estava no auge de sua carreira profissional, e sua realidade estava se fragmentando. As visões que o assombraram na infância retornaram com força avassaladora. Mas agora, ele era um adulto, um psiquiatra formado, um cientista. Não podia descartá-las como fantasia, nem buscar o conforto de explicações religiosas. Ele precisava entender. Ele começou a entrar deliberadamente em estados alterados de consciência, usando um método que chamou de imaginação ativa. Não se tratava de meditação, oração ou simples devaneio. Era uma técnica psicológica precisa. Relaxar o controle do ego, mantendo ao mesmo tempo consciência suficiente para observar o que emergia do inconsciente. As primeiras tentativas foram aterrorizantes. No momento em que relaxava o controle sobre a consciência comum, imagens o inundavam com tamanha intensidade que ele temia ser consumido por completo. Ele via paisagens que não podiam existir, cidades de nenhuma civilização conhecida, figuras que falavam com vozes que não eram suas. A parte mais perturbadora era a sensação de realidade. Não eram fantasias que ele estava criando. Eram experiências que ele vivenciava, tão vívidas e concretas quanto qualquer coisa no mundo exterior. As cores eram mais vibrantes, os sons mais intensos, a sensação de presença mais imediata do que a consciência normal permitia. Jung percebeu que estava vivenciando o que xamãs e místicos descreviam há milênios, mas que a psicologia moderna descartava como fraude ou patologia. Ele estava adentrando territórios da consciência, cuja existência nossa cultura havia esquecido, lugares que só podiam ser alcançados ao afrouxarmos as estruturas que nos mantêm funcionando na realidade ordinária. O perigo era real.
Ele conhecia pacientes que haviam cruzado esse limiar e nunca mais retornado. Pessoas perdidas no labirinto do próprio inconsciente, incapazes de distinguir o interior do exterior, presas em mundos criados por elas mesmas. A diferença entre visionário e psicótico era tênue. Não era o conteúdo da experiência, mas sim a capacidade de manter alguma posição de observador, alguma parte de si que permanecesse ancorada à realidade, mesmo enquanto se explorava o que havia além dela. Jung estabeleceu protocolos. Ele entrava em estado de imaginação ativa por períodos limitados, sempre em seu escritório, sempre sabendo que sua família estava por perto. Guardava seu revólver em uma gaveta da escrivaninha, nunca tendo certeza se era para protegê-lo de ameaças externas ou para lhe proporcionar uma fuga, caso as forças internas se mostrassem muito intensas. Ele anotava tudo imediatamente após cada sessão, registrando as imagens, os diálogos e as sensações enquanto ainda estavam frescos na memória. O que emergiu foi surpreendente em sua coerência e inteligência. O inconsciente não era caos. Era estruturado, proposital, seguindo leis próprias. As figuras que apareceram tinham personalidades consistentes ao longo de múltiplas sessões. Elas ofereceram ensinamentos que excediam a compreensão consciente de Jung. Conduziram-no cada vez mais fundo em uma jornada que parecia ter sua própria lógica, sua própria sequência de desenvolvimento. Encontrando o anão e o irmão sombrio. Em uma descida inicial, Jung se viu em um corredor de pedra nas profundezas da terra. O ar era denso, difícil de respirar. À frente, na escuridão, ouviu algo se movendo, arrastando-se em sua direção. Quando a figura emergiu na penumbra, Jung viu que era um anão de pele morena e curtida, com um rosto antigo e sábio. O anão falou: "Por que você se aventura nessas profundezas? Este não é o seu reino. Retorne à superfície onde você pertence." Jung, mantendo sua posição de observador, respondeu: "Venho em busca de compreensão. Preciso saber o que se encontra nessas profundezas." O anão riu, um som como pedras se rangendo. "Você pensa que busca compreensão, mas o que você realmente busca é poder. Você quer controlar o que não pode ser controlado. Estas profundezas irão devorá-lo." Antes que Jung pudesse responder, outra figura surgiu. Esta era alta, envolta em sombras, um duplo sombrio do próprio Jung. A figura não disse nada, apenas fitou com olhos que não refletiam nada. Jung compreendeu imediatamente. Aquela era era sua sombra, o acúmulo de tudo o que ele havia rejeitado, negado, afastado da consciência. O encontro obrigou Jung a reconhecer que sua decadência não era motivada apenas pela curiosidade científica. Havia ambição, um desejo de alcançar o que ninguém mais havia alcançado, de desvendar mistérios que haviam derrotado outros. Havia também medo, um terror da banalidade, de viver uma vida convencional como a de seu pai. E havia algo ainda mais sombrio. Um fascínio pelo poder, pela ideia de possuir conhecimento secreto que o diferenciaria dos demais. A figura sombria aproximou-se. Jung sentiu um desejo irresistível de fugir, de encerrar a sessão e retornar à consciência normal. Mas obrigou-se a permanecer, a encarar esse aspecto de si mesmo que passara anos evitando. "O que você quer?" perguntou Jung. A sombra respondeu: "Para ser reconhecida, você usou seu intelecto, sua respeitabilidade, sua reputação profissional para se esconder de quem você é. Mas eu sou você tanto quanto aquele que você mostra ao mundo. Talvez até mais. Porque eu contenho tudo o que você sacrificou para manter sua máscara de civilidade." O anão falou novamente: "Você não pode prosseguir mais fundo até integrar o que está diante de você. A sombra deve ser encarada, reconhecida, trazida à consciência, não eliminada, não controlada, integrada."
Jung compreendeu que aquilo não era psicologia teórica. Era iniciação, o tipo de iniciação pela qual os xamãs passavam nas culturas tradicionais, quando eram chamados à sua vocação. Ele estava sendo desconstruído, dissolvido, forçado a confrontar aspectos de si mesmo que a consciência civilizada não conseguia tolerar. As sessões continuaram. A cada descida, ele encontrava mais figuras, cada uma representando algum aspecto rejeitado de sua personalidade. Sua arrogância aparecia como um rei exigindo adoração. Sua sexualidade, como uma besta, poderosa e amoral. Sua necessidade de aprovação, como uma criança desesperada por validação. A cada encontro, Jung aprendia a mesma lição. Esses aspectos não podiam ser destruídos, nem transcendidos. Precisavam ser reconhecidos, integrados à consciência, ocupando o seu devido lugar na personalidade como um todo. O objetivo não era a purificação, mas a plenitude. Não eliminar a escuridão, mas integrá-la. O Rio de Sangue retorna a agosto de 1914. Jung estava nas montanhas quando as visões retornaram com força apocalíptica. Ele viu a Europa afogando-se em sangue, rios ficando vermelhos, corpos flutuando aos milhares. A guerra que ele havia previsto um ano antes finalmente chegara. A Primeira Guerra Mundial havia começado. A sincronicidade era inegável. Suas visões interiores haviam antecipado a catástrofe exterior. Mas Jung compreendeu que isso não era uma previsão em sentido simplista. Era o reconhecimento de que as psiques individuais e os eventos coletivos surgem da mesma fonte, de padrões no inconsciente coletivo, que se manifestam tanto internamente, como sonhos, quanto externamente, como eventos históricos. A guerra foi a sombra da humanidade irrompendo na consciência. Durante décadas, a civilização europeia proclamou progresso, racionalidade e valores iluministas. Mas, sob a superfície, forças primitivas vinham se acumulando. Nacionalismo, tribalismo, a vontade de dominar. As mesmas forças que Jung encontrava em sua própria decadência agora consumiam um continente inteiro. Ele percebeu que sua crise pessoal e a crise civilizacional estavam conectadas. Ao mergulhar em seu próprio inconsciente, ao confrontar as forças primitivas, violentas e irracionais que habitavam suas profundezas, ele estava realizando o trabalho que a cultura europeia se recusara a fazer. E como esse trabalho havia sido recusado coletivamente, agora explodia para fora na forma de massacre mecanizado. Essa percepção transformou a compreensão que Jung tinha de sua tarefa. Sua descida não era apenas uma psicoterapia pessoal. Era um laboratório para entender como a consciência e o inconsciente interagem, como as civilizações podem ser subjugadas por forças que se recusam a reconhecer e como os indivíduos podem realizar o trabalho de integração que as culturas não conseguem fazer. Ele precisava continuar, não apenas por si mesmo, mas porque o que aprendesse poderia ajudar outros a navegar pelo caos. Poderia fornecer um mapa das profundezas da psique que poderia ajudar a prevenir futuras catástrofes. O diabo e a crise do mal. A questão do mal tornou-se inevitável. Jung fora criado no cristianismo, ensinado que o mal era externo, algo a ser resistido, superado, mantido à distância pela fé e retidão. Mas sua jornada espiritual estava lhe ensinando algo diferente. O mal não era externo. Ele vivia dentro, entrelaçado na própria estrutura da psique. Em uma sessão particularmente angustiante, Jung encontrou uma figura que ele só conseguiu descrever como Satanás. O ser irradiava poder e inteligência, falando com uma clareza quase hipnótica. Não tentou Jung com pecados óbvios. Em vez disso, apresentou-se como um libertador, oferecendo liberdade de todas as restrições morais, do fardo da consciência, do trabalho exaustivo de ser bom. Você serviu aos outros a vida inteira, disse a figura.
as expectativas do seu pai, as teorias de Freud, as convenções da sociedade. E se Cases, em vez disso, você se servisse? E se você abraçasse o poder sem culpa, o prazer sem vergonha, a verdade sem o fardo da compaixão? Jung sentiu-se atraído por esse caminho. Seria muito mais fácil parar de lutar, render-se às correntes sombrias e deixar que o levassem para onde quer que fossem. E parte dele queria isso. A parte que estava cansada da responsabilidade, cansada de lutar com questões morais sem resposta. Mas ele também viu aonde esse caminho levava. Não à liberdade, mas à posse. Não à libertação, mas ao controle por forças que não se importavam com valores ou significados humanos. O diabo oferecia poder, mas apenas ao abrir mão, justamente daquilo que o tornava humano. A capacidade de escolher, de criar significado, de amar algo além de si mesmo. O encontro obrigou Jung a repensar o mal. Não se tratava de uma força separada, mas de uma possibilidade sempre presente na psique. A opção de abdicar da responsabilidade, de servir apenas ao poder ou ao prazer, de tratar os outros como objetos em vez de sujeitos. O mal era o que acontecia quando a consciência entrava em colapso, quando a função integradora do ego falhava, quando os impulsos primitivos operavam sem a orientação de valores ou significado. Mas isso significava algo perturbador. Qualquer um era capaz de praticar o mal, sob as circunstâncias certas, com pressão suficiente. As estruturas que sustentam a consciência poderiam falhar em qualquer pessoa. O monstro não estava fora da natureza humana. Era um aspecto da natureza humana, sempre presente, sempre à espera do momento em que a vigilância falhasse. Isso não era relativismo moral. Jung ainda acreditava em valores, na necessidade da consciência, na obrigação de escolher a integração em vez da dissolução. Mas agora, ele entendia que a moralidade não podia se basear na fantasia da bondade humana. Ela tinha que incluir o reconhecimento da escuridão humana. Tinha que lidar com a sombra em vez de fingir que ela não existia. O surgimento do eu. Por volta de 1916, algo estava mudando. O caos avassalador das primeiras descidas começava a se organizar em padrões. As figuras que Jung encontrava não apareciam mais aleatoriamente, mas pareciam seguir uma sequência, uma progressão gradual em direção a algo que ele ainda não conseguia nomear. Apareceu Philemon, o sábio ancião com asas de martim pescador e chifres de touro. Mas ao contrário de figuras anteriores que haviam testado, desafiado ou ensinado por meio do confronto, Philemon ofereceu algo diferente. Parceria. Ele se tornou um guia explicando o que Jung estava vivenciando, ajudando-o a compreender a estrutura daquilo que ele estava atravessando. Você desceu, explicou Philemon, as profundezas onde o inconsciente pessoal e o coletivo se encontram. Você confrontou sua sombra, reconheceu sua capacidade para a escuridão. Agora o trabalho muda. A integração requer não apenas aceitar as que assumem escuridão, mas unificar a consciência e o inconsciente em algo novo. Philemon introduziu o conceito que se tornaria central na obra posterior de Jung, o si mesmo. Não o pequeno eu da consciência do ego, o eu que guia a vida cotidiana, mas o si mesmo com S maiúsculo, a totalidade da psique. O princípio organizador que orquestra tanto o consciente quanto o inconsciente em direção à plenitude. O eu já estava presente, já estava completo. Era a bolota que continha o carvalho, o projeto que guiava o desenvolvimento psicológico do nascimento à morte. Mas sua plena realização exigia participação consciente. Exigia que o ego abandonasse sua ilusão de controle absoluto e entrasse em diálogo com a inteligência mais profunda da própria psique. Jung começou a vivenciar momentos do que ele só podia descrever como graça. A luta árdua da descida subitamente se dissipava,
substituída por uma sensação de plenitude, de ser carregado por algo maior do que ele próprio. Imagens surgiam com tamanha beleza e precisão que lhe tiravam o fôlego. Ele pintava essas visões criando mandalas, desenhos circulares que pareciam representar o si mesmo, tentando comunicar sua estrutura à consciência. A mandala tornou-se crucial. Jung percebeu que, sempre que desenhava ou pintava essas formas circulares, sentia-se mais centrado, mais integrado. O caos do material inconsciente parecia se organizar em torno dessas imagens de totalidade. O círculo com um centro. O símbolo mais antigo produzido pela humanidade, presente em todas as culturas, representando a mesma realidade psicológica que ele agora vivenciava diretamente. Ele percebeu que sua descida havia sido uma morte e um renascimento. A identidade do ego que carregara durante seus primeiros 38 anos havia se dissolvido, morrido. Mas algo estava emergindo das ruínas. Uma personalidade mais abrangente que incluía tanto a consciência quanto o inconsciente, tanto a luz quanto a sombra, tanto o pessoal quanto o coletivo. Isso era individuação, o processo que ele passaria o resto da vida tentando entender e explicar. Não era algo que se conquistava apenas com esforço. Exigia entrega, exigia morrer para quem você pensava ser. Mas do outro lado dessa morte, não havia aniquilação, mas transformação. Não a perda do eu, mas a descoberta do eu maior que sempre estivera ali, esperando para nascer na consciência, subindo de volta à luz. Em 1918, Jung sabia que estava se aproximando do fim da descida. A intensidade estava diminuindo. As figuras que antes eram tão opressivas agora lhe pareciam companheiras familiares. Ele conseguia se mover pelo terreno inconsciente com habilidade, sabendo quais caminhos levavam aonde, quais figuras apareceriam em quais circunstâncias. Mas a tarefa final foi a mais difícil. O retorno. Voltar à consciência comum, ao mundo das responsabilidades e deveres profissionais, a ser marido, pai, analista atuante. Ele não podia permanecer nas profundezas indefinidamente. A jornada nunca fora sobre sobre escapar do mundo, mas sobre trazer de volta das profundezas algo que pudesse transformar a maneira como ele vivia no mundo. A ascensão exigiu cuidado e paciência. Ele não podia simplesmente voltar à vida normal, fingindo que nada tinha acontecido. Precisava integrar o que havia aprendido, traduzir a linguagem simbólica do inconsciente em conceitos que pudessem ser comunicados e aplicados na prática. Ele começou a escrever de forma mais sistemática, tentando encontrar uma linguagem para experiências que pareciam transcender a linguagem. Desenvolveu a estrutura teórica que se tornaria a psicologia analítica. A estrutura da psique com suas camadas de consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. A dinâmica dos complexos e arquétipos. O processo de individuação como a tarefa central do desenvolvimento psicológico. Sua prática clínica foi retomada, mas com uma abordagem diferente. Ele não tentava mais curar os pacientes no sentido convencional, eliminando sintomas, ou adaptando-os às normas sociais. Em vez disso, ajudava-os a encontrar suas próprias profundezas, a encarar suas próprias sombras e a iniciar seu próprio processo de individuação. Pacientes do mundo todo vinham até ele, atraídos por algo que pressentiam, mas não conseguiam nomear. Estavam sofrendo, sim, mas seu sofrimento tinha uma qualidade que a medicina convencional não conseguia tratar. Sentiam-se desconectados, perdidos, vivendo vidas que pareciam vazias apesar do sucesso externo. Pressentiam que havia mais na existência do que a cultura moderna reconhecia. Mas não tinham mapa, guia ou linguagem para compreender o que buscavam. Jung ofereceu o que havia conquistado com sua experiência. A confirmação de que o mundo interior era real.
que o desenvolvimento psicológico e espiritual continuava ao longo da vida e que os sintomas que eles estavam experimentando poderiam ser sinais não de doença, mas da psique tentando se transformar em direção a uma maior plenitude. Construindo uma nova estrutura. Ao longo das décadas seguintes, Jung construiu o edifício teórico que se tornaria a obra de sua vida. Cada conceito emergiu da experiência direta, de observações feitas durante sua descida ou em sua prática clínica. Isso conferiu ao seu trabalho um poder e uma autoridade que a especulação teórica jamais poderia igualar. Ele estivera lá. Ele enfrentara as forças que descrevia. Ele falava como testemunha, não apenas como teórico. O inconsciente coletivo tornou-se a base. Abaixo da experiência pessoal reside uma camada mais profunda da mente, comum a toda a humanidade, que contém arquétipos, padrões universais que moldam a forma como vivenciamos situações humanas fundamentais. O herói, a mãe, o ancião sábio, a sombra, esses não foram inventados pelas culturas. Emergiram espontaneamente porque refletem a própria estrutura da psique. Os tipos psicológicos forneceram uma estrutura para compreender as diferenças na forma como as pessoas se relacionam com o mundo. Introversão e extroversão, pensamento e sentimento, sensação e intuição. Esses não eram apenas traços de personalidade, mas orientações fundamentais que moldavam a percepção e a construção de significado. A sincronicidade desafiou a suposição de que mente e matéria eram completamente separadas. Coincidências significativas, eventos que se espelham nos mundos interno e externo, sugeriam uma unidade mais profunda. Um nível de realidade onde o psicológico e o físico não eram categorias distintas, mas aspectos de um único padrão subjacente. O processo de individuação deu à vida uma trajetória e um propósito que transcendem a sobrevivência biológica ou o sucesso social. Os seres humanos foram chamados a uma jornada de desenvolvimento psicológico e espiritual que culminou na integração da consciência e do inconsciente, na realização do eu, tornando-se quem você realmente é, e não quem as circunstâncias fizeram de você. Jung ministrou palestras, escreveu livros e treinou analistas. Viajou para a África, Índia e América, buscando evidências para suas teorias em diferentes culturas. Em todos os lugares que visitou, encontrou confirmação. Os símbolos, mitos e práticas religiosas de povos supostamente primitivos continham sabedoria psicológica que a cultura ocidental moderna havia perdido. Mas ele jamais se esqueceu do perigo. O trabalho psicológico não era seguro nem fácil. As forças do inconsciente podiam sobrepujar a consciência, podiam destruir alguém despreparado para o encontro. A individuação exigia força, apoio e, muitas vezes, um guia que já tivesse percorrido esse caminho. A Torre e a Pedra. Em 1922, Jung comprou um terreno em Bollingen, uma área remota às margens do lago de Zurique. Ele começou a construir uma estrutura diferente de qualquer casa convencional. Era uma torre, construída em pedra, erguida por suas próprias mãos na medida do possível. Sem eletricidade, sem água encanada, apenas pedra, madeira e os elementos básicos da existência. A torre tornou-se seu espaço sagrado, a manifestação física do trabalho interior que realizara. Cada acréscimo representava uma etapa de desenvolvimento, uma transformação psicológica concretizada. Ele esculpiu a pedra, pintou as paredes, preencheu o espaço com imagens de suas visões. Ali, ele podia se refugiar das exigências da vida profissional, das expectativas e obrigações sociais que acompanhavam a fama. Ali, ele era apenas ele mesmo, sozinho com o lago, o céu, a pedra e as profundezas que aprendera de navegar. Ele passava horas sentado à beira da água,
esculpindo imagens em placas de pedra, símbolos que emergiam do inconsciente exigindo forma física. O trabalho era meditativo, conectando-o a algo ancestral, aos artesãos que construíram templos e monumentos milhares de anos antes, à necessidade humana de tornar o invisível visível, de dar forma àquilo que se move nas profundezas. A torre tornou-se lendária entre aqueles que conheceram Jung. Ela representava algo essencial sobre seus ensinamentos. O trabalho psicológico não é apenas intelectual. É corpóreo, físico, exigindo conexão com a terra, a pedra e os elementos. A psique não existe apenas na cabeça. Ela se estende por todo o corpo e se projeta para o ambiente. Amigos e alunos que visitavam o local ficavam impressionados com a simplicidade, a ausência de comodidades modernas, a sensação de estar fora do tempo. Jung preparava refeições simples em uma fogueira, tirava água do lago e acendia velas ao cair da noite. Isso não era primitivismo, nem rejeição da modernidade. Era relembrar o que a modernidade havia esquecido, que os seres humanos precisam de conexão com as realidades básicas, com o ritmo e o ciclo, com o silêncio e a solidão. Foi aqui que Jung escreveu algumas de suas obras tardias mais importantes, debatendo questões de significado, mortalidade e a relação entre psicologia e espiritualidade. Ele estava na casa dos 70 e 80 anos, um homem idoso olhando para trás, para uma vida que abrangeu experiências que poucas pessoas poderiam imaginar. A visão final. Em 1944, Jung tinha 69 anos quando sofreu um grave ataque cardíaco. Durante dias, ele oscilou entre a vida e a morte, seu corpo definhando enquanto sua consciência se expandia para experiências que o marcariam para sempre. Ele se viu flutuando acima da Terra, olhando para o planeta do espaço, vendo-o inteiro, suspenso na escuridão. A visão era avassaladora em sua beleza e fragilidade. Toda a história da humanidade, todos os conflitos, conquistas e sofrimentos, reduzidos a esta pequena esfera luminosa flutuando no espaço infinito. Então, ele foi atraído por outra coisa, um templo de pedra flutuando no vazio. Ao se aproximar, soube que estava chegando ao momento da compreensão, a resposta final para as perguntas que havia passado a vida tentando responder. Tudo estava prestes a ser revelado, mas antes que pudesse entrar no templo, antes que a revelação pudesse acontecer, ele viu a imagem de seu médico, que parecia lhe dizer que precisava voltar, que ainda não era a hora. Jung ficou tomado pela decepção e pela raiva. Ele estivera tão perto. A resposta estava ali, logo além da soleira. Lentamente, contra sua vontade, esse saiu. Ele se viu sendo puxado de volta, a consciência retornando ao seu corpo destroçado. A dor, as limitações e ao mundo comum. Mas algo havia mudado. Ele vira a perspectiva de fora. Experimentara o limiar da morte. Tocara algo além dos limites da existência individual. A experiência o convenceu de que a consciência continua além da morte corporal, não como mera ilusão, mas como algo que ele havia experimentado diretamente. Seja lá o que for o eu, ele não é idêntico ao corpo. Não é produzido unicamente pela atividade cerebral. Ele participa de algo maior, algo que existe além das limitações de espaço e tempo. Essa não era uma prova que convenceria os céticos. Jung sabia disso. Mas era uma certeza para ele próprio, um conhecimento adquirido por meio da experiência direta que não podia ser refutado pela lógica ou pelo materialismo. Ele vislumbrara o território que se encontra além do limiar final. E o que viu não foi aniquilação, mas transformação. Não o fim, mas a continuação em um modo diferente. O legado Jung morreu em 6 de junho de 1961, em sua casa em Küsnacht, na Suíça. Ele tinha 85 anos.
seus últimos anos foram dedicados à escrita, ao aprimoramento de suas ideias e à tentativa de concluir a tarefa de traduzir as experiências de sua vida em conceitos que pudessem beneficiar outras pessoas. Sua influência já se estendia para além da psicologia. Artistas, escritores e teólogos se inspiravam em seus conceitos. A obra de Joseph Campbell sobre mitologia popularizaria as ideias de Jung sobre arquétipos e a jornada do herói. Analistas formados por Jung estabeleciam consultórios ao redor do mundo, dando continuidade ao trabalho de auxiliar indivíduos em sua própria jornada de descida e integração. Mas o maior legado de Jung não foram suas teorias ou suas técnicas terapêuticas. Foi seu testemunho de que a jornada é possível, de que você pode descer às profundezas da psique e retornar, de que confrontar seus demônios não o destrói, mas o transforma, de que a rejeição do inconsciente pelo mundo moderno é um erro catastrófico que causa imenso sofrimento. Ele provou que não é preciso escolher entre racionalidade e profundidade, entre rigor científico e experiência espiritual, entre as exigências da vida exterior e o chamado do mundo interior. É possível integrar ambos, vivendo plenamente no mundo e, ao mesmo tempo, permanecendo conectado às profundezas, mantendo a consciência enquanto se dialoga com o inconsciente. Sua obra permanece controversa, rejeitada por aqueles que insistem que a psicologia deve ser puramente materialista e mecanicista, e abraçada por aqueles que percebem que a consciência se estende além do que nossa cultura reconhece. Mas a própria controvérsia aponta para a importância do que Jung tentou: descrever territórios da experiência que nossa civilização declarou não existirem, validar formas de conhecimento que a ciência descarta, insistir que a psique possui profundezas que merecem ser exploradas com o mesmo rigor que aplicamos ao mundo físico. Os demônios que Jung confrontou não foram derrotados nem destruídos. Eles foram integrados, colocados em relação com a consciência, recebendo o lugar que lhes cabia na personalidade como um todo. Essa é a lição que ele oferece. A saúde psicológica não se trata de eliminar a escuridão, mas de aprender a lidar com ela, a reconhecer sua realidade sem ser controlado por ela. Sua vida demonstra que genialidade e loucura não são opostos, mas vizinhos. Que as mesmas profundezas que podem nos oprimir e destruir também contêm os tesouros que nos tornam plenamente humanos. Que ousar confrontar nossos demônios é aterrorizante. Mas, em última análise, o único caminho para nos tornarmos quem realmente somos. Hoje, em um mundo cada vez mais desconectado da profundidade, do significado, da realidade do inconsciente, a obra de Jung permanece vital. Construímos uma civilização sobre a negação de nossa vida interior, sobre a ilusão de que a consciência é tudo o que existe, sobre a fantasia de que podemos controlar tudo através da vontade racional. E estamos sofrendo por isso níveis epidêmicos de ansiedade, depressão e a sensação de que, apesar de nossas conquistas tecnológicas, algo essencial está faltando. Jung oferece um caminho diferente. Não é fácil, não é seguro, mas é verdadeiro. Ele nos convida a empreender nossa própria descida, a encarar nossas próprias sombras, a dialogar com as forças que se movem abaixo da consciência. Ele promete não felicidade, mas plenitude, não conforto, mas autenticidade, não a eliminação do sofrimento, mas sua transformação em significado. Os demônios ainda estão lá, em você, em mim, em todos nós. A pergunta que Jung respondeu com a própria vida foi: você se atreve a enfrentá-los? Você tem a coragem de mergulhar nas suas próprias profundezas e descobrir o que realmente existe lá? Você está disposto a morrer para quem você pensa que é para se tornar quem você realmente é? O convite permanece aberto. O caminho traçado por Jung ainda está lá, à espera de quem tiver a coragem de segui-lo.
os demônios também aguardam, pacientes, eternos, prontos para ensinar aqueles que ousam enfrentá-los em vez de fugir. Essa era a genialidade de Jung. Não em evitar os demônios, mas em enfrentá-los, aprender com eles e retornar para nos contar o que descobriu. Ao fazer isso, ele nos mostrou o que é possível para qualquer ser humano disposto a fazer a mesma jornada, a ousar a mesma descida, a confrontar a mesma escuridão que reside nas profundezas de cada alma humana.